tudo bem? Eu me chamo Joelma e esse é o nosso canal Espaço Renovado, onde aqui nós falamos tudo aquilo que o Senhor coloca no nosso coração para estar compartilhando com vocês, meus amigos, através deste canal. E esse é o segundo vídeo da nossa série, O Poder das Palavras, sobre o poder das palavras, parte 2, onde nós vamos continuar falando a respeito do poder daquilo que sai da nossa boca. O que tem saído das nossas bocas? São palavras de bênção ou palavras de maldição? O que nós temos falado, o que nós temos falado por aí, conversado com as pessoas, o que tem saído da nossa boca? Tem edificado ou tem entristecido vidas? E neste momento é o momento certo para nós estarmos aqui falando da parte do Senhor, como Ele quer que a gente haja, o que Ele quer que a gente fale. E eu vou estar lendo aqui um texto que está lá em Mateus 12, versículo de número 34, a parte B de Mateus 12, 34, que diz assim: pois a boca fala do que está cheio o coração. Olha só, meus queridos, do que a nossa boca fala? Do que está cheio o nosso coração? O que nós temos guardado no nosso coração? É sobre isso que nós vamos falar. É isso que vai sair das nossas bocas. O que estiver no nosso coração, e sai mesmo, querido. Não tem jeito. Só vai sair da nossa boca aquilo que o nosso coração estiver cheio. Por mais que a gente tente disfarçar, por mais que a gente tente ali, às vezes até fingir, se a gente não tiver uma vida realmente, coisas boas guardadas no nosso coração, uma vida realmente em Deus, firmada em Deus, com as palavra dele, com tudo aquilo que a gente ouve dele, não tem jeito, não vai sair da nossa boca palavras de bênção se nós não estivermos focados e cheios, enchendo o nosso coração da palavra de Deus. E ele diz assim: pois a boca fala do que está cheio o nosso coração. E nós como cristãos, nós como servos de Deus, filhos de Deus, nós temos que procurar ter o nosso coração cheios de coisas boas para falar para as pessoas, não coisas ruins. E aqui tem mais um texto que diz, que está lá em Lucas 6:45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, pois a boca fala do que está cheio o coração. Vou ler mais uma vez. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, pois a boca fala do que está cheio o coração. Ele dá aqui ele enfatiza mais, ele completa mais aquilo que nós lemos em Mateus 12, 34. Que ele fala que o homem bom tira coisas boas. Nós temos sido bons, nós temos procurado ser bons na presença de Deus. Nós temos buscado palavras de bênção, encher o nosso coração de coisas boas, para estar ali compartilhando com as pessoas. Se é desse jeito, então o que vai sair da nossa boca são coisas boas, coisas que vão edificar vidas, coisas que vão salvar, coisas que vão libertar. É isso que vai sair da nossa boca. É isso que vai sair na nossa boca. E ele continua dizendo, mais um texto maravilhoso da palavra de Deus, porque aqui a gente lê muito texto lindo da palavra de Deus. Mais um texto que também está em Mateus, só que agora é em 12, 36, 37. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens prestarão contas de toda palavra inútil que proferirem. É algo a se pensar. O que eu tenho falado, o que você tem falado, tem sido útil para as vidas? Tem trazido bom proveito para as vidas? O que tem saído da minha boca tem alegrado as pessoas, tem edificado, tem transformado vidas? É isso que nós temos que pensar. É fácil jogar palavras ao vento e sair falando, sair proferindo palavras. É fácil. Mas nós temos que buscar realmente, como ele está falando aqui,
que os homens bons, eles vão dizer coisas. E ele diz que todos os homens vão dar conta de toda a palavra inútil. Se for o contrário disso que nós falamos, se tudo que a gente fala for inútil, forem palavras vãs, forem coisas erradas, coisas que não edificam, coisas que só entristecem as pessoas, só colocam as pessoas mais lá para baixo, porque muitas vezes a pessoa está cheia de problemas, cheia de dificuldade, dependendo do que a gente falar, porque nós somos falhos. Nós somos falhos e nós erramos muito no que a gente fala, a gente tem que ter muito cuidado. E a gente vai falhar, a gente vai errar ainda, mesmo a gente aprendendo a palavra, a gente ainda vai errar. Mas quando a gente errar, a gente vai saber voltar atrás e falar, não, isso que eu falei, eu vou lá pedir perdão, porque não é por aí. O que eu falar de inútil, eu sei que eu vou prestar contas. Aquilo que eu falar, e principalmente palavras torpes, nós que conhecemos a palavra, nós não podemos admitir que palavras fúteis, palavras de baixo calão saiam da nossa boca, porque da mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água, jamais. Da nossa fonte tem que jorrar palavras de bênção. Então isso nos leva a refletir e pensar que nenhuma palavra fica em vão. Quando fala, pronto, dependendo do que a gente falar, ou pode pôr tudo a perder, ou então pode trazer transformação. Você já imaginou de uma palavra boa que você fala, chega em alguém, faz um elogio para a pessoa, fala ali, olha, nossa, como você tá bonita, como você tá bem, como eu tô feliz em te ver, como eu tô alegre em te ver, sabe? E você é muito importante. Fala palavras assim, palavras de bênção, não de maldição, não o contrário. Ai, nossa, mas você poderia ter se vestido melhor. Ai, eu não gosto muito da cor dessa roupa que você tá usando. Pronto. Principalmente para nós mulheres, né? Nós mulheres a gente sabe, se a gente às vezes se arruma toda, principalmente para sair, para ir para a igreja, a gente se arruma toda e de repente uma coisinha que fala da nossa roupa, contrário, que a gente sai e a gente fala, não, a gente se olha no espelho, vê se principalmente se está composta, as mulheres de Deus, se está toda bem ali arrumada, alinhada, e a gente sai crendo que eu tô bem. Aí de repente lá na frente um irmão, uma irmã faz um comentário com relação a você que o contrário, uma palavra, sabe, sem necessidade, falar da sua aparência. Às vezes pode até fazer uma crítica construtiva, mas dependendo do seu estado, você pronto, vai por água abaixo. Eu sei por experiência própria, que eu já passei por isso. Saí assim, sabe, achando que estava bem e de repente um comentário, até da cor da roupa, você pronto. Você já fica triste, é normal. Só que depois o Espírito Santo foi tratando comigo, eu fiquei em paz, porque é aquela velha história. Cada um tem seu gosto e primeiramente quem tem que ficar bem, quem tem que se sentir bem é você. É eu que a gente se arruma, primeiro a gente se sente bem, se é algo que a gente gosta, independente de comentário ou não, tudo bem. Só que não é todo mundo que pensa desse jeito, né? Todas as vezes que a gente vai achar dessa forma. Então dependendo da palavra, olha só a palavra como tem poder. Para você ficar triste ali é rapidinho, porque nós somos seres humanos. Como nós falamos no vídeo anterior, nós somos seres humanos, nós somos falhos, a gente fica triste. Mas olha só, toda palavra inútil. A palavra, isso nos leva a ver, nos leva a entender que as palavras que saem da nossa boca devem ter utilidade boa, deve ser útil, não o contrário. Aí ele continua dizendo, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Olha só que sério isso. Já pensou? Um trabalho todo de uma vida toda, todo perdido por causa que não soubemos vigiar nas nossas palavras, na nossa língua, no que a gente fala. Como nós temos que pensar, o que Deus nos ensina através dessa palavra.
dessas palavras, desses versículos que nós acabamos de meditar, que nós sempre temos que pensar antes de falar. Não é sair falando por aí, sair falando o que bem entende, o que acha, o que pensa, não. O cristão, ele tem que raciocinar, sabe? Raciocinar no que vai falar, não é sair jogando palavras ao vento, porque a palavra tem poder. Lembra do título do nosso vídeo, sobre o poder das palavras, porque as palavras têm poder, tanto de dar vida como o contrário, tanto de levantar como de derrubar. E muitas vezes tem sido o contrário. Às vezes a palavra que sai da nossa boca, às vezes tem mais derrubado do que levantado, dependendo da forma que é. Então é isso, meus queridos. Este é o recado de Deus para nossas vidas hoje, neste momento. E eu posso declarar, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E se você ficou até o final e essa palavra falou com você, primeiramente você vai curtir, você vai se inscrever no canal, você vai compartilhar essa palavra para mais alguém que está necessitando de ouvir essas palavras. Eu quero agradecer pela tua presença aqui. Quero te agradecer por todos vocês que estão aí mandando palavras de incentivo, que estão aqui falando, nossa, tá bênção. Porque eu falo para vocês que para mim tem sido bênção vir aqui compartilhar a palavra de Deus com vocês. Muito alegre no meu coração. Até a próxima, na parte 3 desse vídeo. Fiquem todos na grandiosa paz do Senhor e um beijo no seu coração. Até mais.